Bem-vindo, meus irmãos, a mais um estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Nós que estamos estudando o livro Jesus e Atualidade, hoje estaremos trabalhando o capítulo 13, Jesus e Revolução, e o capítulo 14, Jesus e Posses. Mais um encontro, então, e é interessante, né, que Joana apresenta Jesus como essa força revolucionária, né? Mas ela começa colocando ele como um psicólogo profundo, né? Como o maior psicólogo que já teve. Então, como é que se pode entender essa ideia do capítulo que coloca o tema da revolução com a figura de Jesus psicólogo? Eu acho que uma das coisas assim que fica bem pontuada nesse capítulo é essa ideia da revolução interior do reino de Deus, né? E da morte do homem velho e do nascimento do homem novo do ponto de vista psicológico. E quando ela traz Jesus como o psicólogo profundo, o que me vem de trazer assim para a gente conversar um pouco é essa questão do quanto Jesus curava através do exemplo e através do amor, e o quanto ele trazia o potencial de cada um à tona para que a pessoa se transformasse. Então, Jesus nunca fez pelo outro, ele sempre esteve ali amparando com o seu exemplo, né? E acho isso muito importante no momento em que a gente tem aqui como uma das questões a aprender, vivenciar o Espiritismo. Realmente dar o testemunho do que a gente leu até agora e do que Jesus veio nos ensinar. Então, ele trazia esse potencial, né? Ele, como a gente diz, ele ensinava a pescar. E aí, a profundidade dessa psicologia, que é o que nós necessitamos, que é nós nos apropriarmos das nossas potencialidades, das nossas forças que todos nós temos, assim como nós assumirmos as questões que a gente tem que rever, assumir os nossos erros, e isso também Jesus, ao mesmo tempo que era acolhedor, era firme, jamais conivente, e a partir daí, então, nos transformarmos de dentro para fora. Então, para mim, me vem muito por esse caminho a questão dessa psicologia profunda. E é interessante, né, ela pegar essa imagem de adaptação social que temos hoje da modernidade, que é a figura do psicólogo, né, e colocar Jesus, né, fazer uma conexão entre a imagem de Jesus e a proposta, né, de ser uma proposta psicológica com a imagem do psicólogo. Isso demonstra que Jesus caminhava na direção, né, segundo a proposta de Joana, para a cura da alma, né, ele buscava isso, ele não veio curar corpos, né, até muitas vezes fazer com que escapássemos, né, desses processos que eram necessários para a nossa recuperação de alma, mas ele vem a fazer uma proposta dessa revolução interna, né, uma revolução que a Joana fala que é sempre de dentro para fora, né, é algo que vai começar a ocorrer, um movimento de olhar-se a si mesmo, né, de estudar-se, de conhecer essa dinâmica, de se preparar para isso, e que Jesus fazia isso como esse psicólogo, né, esse homem que curava as almas de uma maneira muito simples, né, ao mesmo tempo profunda, mas também muito simples, que ela traz a partir dessas imagens, né. Ela traz um quadro da criatura humana que não se aparta muito do quadro de hoje, que somos indivíduos atormentados, que oscilam entre duas faces de uma mesma moeda de sofrimento, né, que por um momento a gente passa, somos afáveis e agradáveis, e de certo momento somos tomados por aspectos da nossa sombra que geram impulso e somos paradoxais emocionalmente. E ela vem dizer que Jesus vem proporcionar essa unidade, né, essa plenitude, ele vem gerar essa revolução nesse sentido de sairmos dessa dualidade interna, né? E a revolução é isso, é conquistar a si mesmo
nessa proposta de Jesus. É interessante essa ideia da imagem revolucionária de Jesus, porque realmente parece que tem duas grandes revoluções que ele traz. Uma de maneira súbita, né? Porque ele inverte toda a lógica do mundo, ele abala a estrutura do sistema de vida da época, um sistema injusto, movimentado por jogos de poder, por várias concepções equivocadas, ainda preso nos impulsos transitórios da matéria, ainda preso no jogo de interesses egoístas. E Jesus realmente rompe, né, com esse padrão até então vivido pelo homem, transgredindo com a sua mente poderosa. A gente pensa assim, Jesus, um espírito com essa lucidez, né, que vem trazer a revolução do amor. E vem tocar na nossa alma ainda infantil, essa mente infantil e fechada, né? E rasgar essas ilusões. Quando a Joana fala que ele não se prendia da aparência, né? Então a gente percebe esse Jesus psicólogo completamente ciente da realidade do homem, penetrando o nosso mundo interno, percebendo a nossa condição. Então, Jesus conhecia profundamente nossa alma. E, como diz o Daniel, é para nossa alma que ele veio falar, né? Se dirige ao espírito, né? Então, que é o homem interior. Então, Jesus revoluciona, nesse momento, o cenário da Terra, fazendo essa primeira fase da revolução, que é a revolução trazendo o homem interior, né? Quando ele diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, né? Ou seja, ele inaugura uma nova perspectiva de olhar, né? E imprime novos rumos à nossa vida, né? E que rumos são esses, né? O que significa essa revolução que vem despertar a consciência nossa? Que despertar é esse? Né? Acho que isso é importante pensar. E junto com essa revolução que se apresenta de maneira forte, intensa e impactante, tem uma outra revolução que começa a acontecer a partir daí, que é uma revolução lenta e profunda no coração de cada um de nós, né? Para que realmente essa nossa alma seja desvelada e nós, pouco a pouco, possamos ir assimilando as verdades que ele nos trouxe e testemunhou para todos nós. Tem uma passagem que eu me lembrei bastante, Jesus sempre tentando nos trazer essa questão do inimigo interno, das questões internas, trazer o nosso autodescobrimento, a nossa evolução espiritual para nós, né? E a gente com essa tendência de colocar no mundo. E tem uma passagem onde ele tá conversando com Simão Pedro, no caminho entre Cafarnaum e Magdala, onde Simão Pedro pergunta, então, para Jesus, vou falar resumidamente, né, do jeito que eu lembro aqui, mas pergunta para Jesus onde vivem os maiores inimigos, porque ele quer combater esses inimigos para, então, instaurar o reino de Deus, né? E aí Jesus pensa e, enfim, fica meio caladão, mas Simão Pedro insiste e ele fala algo assim, Simão Pedro precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e precisa experienciar, né? Estou contando nas minhas palavras, mas que pela experiência isso também chegaria. E aí Jesus segue dizendo que às vezes em uma hora a gente é exposto a tantas questões que pode aprender, às vezes, coisas de uma vida. Não era a resposta que Simão Pedro queria. E eles seguem caminhando, e Simão Pedro vai se deparando com os dois, com algumas situações, né? A primeira delas, Simão Pedro fica com muito medo, porque ele vê umas árvores se mexendo, umas figueiras antigas, e acha que é um assassino à espreita dos dois. E se toma pelo medo, e lá pelas tantas sai André, né, que estava ali brincando até com eles, né, de alguma maneira. E assim se seguem outras questões, outras situações às quais eles vão sendo expostos no caminho. Ele é bastante duro com
um ex-leproso que havia sido curado por Jesus, mas que agora falava mal de Jesus. Ele usa de extrema cólera ao discutir com outro peregrino que não concordava com o que ele, com as mensagens de Jesus, da mesma forma que ele. Vai se seguindo, ele resolve que queria muito curar um romano que passava por lá, que era paralítico, para que o romano então se dobrasse e realmente acreditasse em tudo que Jesus vem trazer. Por último, eles sentam para comer, né? E, de novo, Simão Pedro fala com toda a propriedade sobre os males que o imperador causa e assim por diante. E nesse momento, daí, passado todas essas situações, Jesus, então, olha para o ambiente externo e chama aí a atenção de Simão Pedro e fala, Simão, olha tudo o que aconteceu em 1 hora. Há exatamente 1 hora tu me perguntastes, onde vivem esses inimigos? Tu passastes pelo medo, pela cólera, pela dureza, pela maledicência, e assim vai citando tudo que Simão Pedro, como Simão Pedro foi pela vaidade, né? E tiveste todas essas chances de perceber que o inimigo, ele está dentro de nós, ele está no nosso coração, e é a partir daí que a gente pode se transformar. E claro que eu estou contando com as minhas palavras, né? Mas essa mensagem, eu acho que, assim como todas que Jesus traz, ela, além desse óbvio da gente entender, né, que o inimigo está dentro de nós e tudo que a gente tem que ver, me lembra muito também o fato de que era um apóstolo, né? Era Simão Pedro. E ele não conseguia enxergar isso. Então, se a gente não tiver humildade, né, para olhar realmente, para ter olhos de ver, nós mesmos vamos nos colocando nessas armadilhas de não seguir essa revolução, né? Porque nós temos muito a aprender e às vezes nos sobra conhecimento e falta humildade. A Joana traz, né, também que essa proposta de Jesus, né, dessa revolução interior, que é uma revolução afetiva, do autoencontro, na qual Jesus vinha a buscar essa mudança pela modificação das matrizes dos nossos conflitos de alma. Ela muitas vezes ela é paralisada, ela é interditada pelo nosso medo de desnudar-se, né? O medo, o pavor, até mesmo ela chega a usar o termo de pavor, dessa falta dessa coragem de fazermos esse mergulho interno, né? E a própria presença de Jesus, né, a proposta de Jesus para aqueles que se faziam sensíveis, se sentiam por ele encorajados a fazer esse processo. A presença, o verbo de Jesus, né, a própria Joana, né, Joana de Cusa, né, no encontro com ele, né, que a presença de Jesus solicita a ele, Jesus, eu vou agora, a partir de hoje, seguir contigo, né? Eu assisti tuas palestras na beira do lago, à beira do mar, embaixo das árvores, e estou emocionado com a tua palavra e quero seguir contigo. Ele diz a ela, volta à tua casa e ama teu marido. Mas não no sentido machista ou com qualquer tipo de conflito ou de mecanismo de defesa do ego, mas no sentido de que ela precisava primeiro gerar essa revolução interna de enfrentar a própria sombra, os próprios conflitos, que estavam de alguma forma espelhados ali na dinâmica familiar disfuncional, e que a revolução dela começaria ali, e que só mais tarde, né, ela daria esse testemunho a ele em outro momento lá na frente. Então, é uma proposta, né, dessa mudança da matriz, né, dos sentimentos, né, como a Guadalupe trouxe, né, esses sentimentos que ficam a todo tempo nos visitando, em ciclos emocionais intermináveis e que nos atravessam de maneira totalmente inconsciente. E revolucionar para Jesus é se conectar com essa emocionalidade, né? Complementando isso que vocês estão comentando, a Joana, no capítulo, diz: revolucionário por excelência. Estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento
do homem novo. Então, isso, de uma certa maneira, resume todas essas questões trazidas, né, até aqui, né, que esse despertar que Jesus traz como revolucionário da alma, ele desperta a nós, né? Ou seja, Jesus descortina um mundo novo, um mundo subjetivo do espírito, um mundo interior, né? E aí, como nesse exemplo que o Guadalupe falou, que ele mostra para Pedro que o trabalho é interno, né? Que, ou seja, todos nós temos que com isso, vencer o nosso próprio demônio, né? E que Jesus deu, de uma certa maneira, o testemunho quando ele foi tentado, né, no deserto, e ele se defronta contra, talvez, o pior inimigo, que é o demônio do poder, né? Quando o demônio do poder oferece um reino, né? Então, mas ele foi capaz de dizer: o meu reino não é deste mundo. Então, aí, de maneira, Jesus está realmente fazendo uma distinção, que a revolução dele não é a revolução material, social, econômica, isso é consequência natural de uma revolução mais profunda, que é desse reino que não é desse mundo, mas há um reino, né? Existe um reino. E ele diz, né, em outra passagem, em Lucas, capítulo 7, versículo 20, 21, onde ele é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele responde aos fariseus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, essas duas afirmações expressam de maneira muito clara que realmente a revolução de Cristo, né, de Jesus, é uma revolução trazendo uma nova perspectiva, invertendo essa lógica, como foi colocado antes, né, e que, de uma certa maneira, a conquista do nosso mundo interno é o nosso objetivo maior. Então, existe um reino, ele não é deste mundo, é um reino de Deus, e aonde ele está? Não está no mundo que nos confunde, não está na família que nos exercita, não está na religião ou qualquer filosofia de vida. Ele está justamente dentro de nós. Ela traz, né, que é necessário renascer em uma mesma vida para revolucionar, né? Ou seja, a transformação é tão profunda, né? Nós vamos passar por uma morte psíquica, né, simbólica, e esse renascimento como símbolo dessa transformação ou dessa revolução interna, né? Eu me lembro muito, quando a gente fala da posse, né, a passagem de Marcos, né, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A partir daí também, dentro da Escritura, acho que a gente tem, de outra maneira, o que nós estamos falando aqui, porque o não entendimento disso acaba criando muitas armadilhas para o ego, que é justamente como a gente se movimenta na vida enquanto encarnados. E essa conexão nossa, né, com o self é muito importante para que a gente entenda as questões relacionadas com a permanência e com a impermanência, onde colocar os nossos valores, a que reino servir, né, porque senão realmente a gente... e aí a gente tem no Evangelho também, quando fala da prova da riqueza, e aí a gente, quando fala em posse, não necessariamente só em riqueza, mas aqui no livro ela também fala muito disso e vincula ao poder. E aí a gente tem muito também essa questão da Joana abordando isso, né? Eu acho interessante, né, Guadalupe, que a benfeitora coloca que Jesus despertava uma visão nova da existência, amparando no instante, né, trazendo essa luz à verdade, mas, porém, não impedindo que cada um prosseguisse conforme o seu desejo. Então, ele jamais impõe, né? Então, a gente vê Jesus como esse indivíduo que reuniu aquele conteúdo sagrado carregado anteriormente pela nação de Israel. Então, ele vem
trazer a continuidade de Moisés, personificando o homem-deus a partir agora de uma outra noção, não da justiça, mas dessa verdade amorosa, né? Então, essa vivência de Jesus transfere a tarefa para cada um, né? Ou seja, olha, agora eu estou trazendo para vocês recursos, eu estou trazendo uma nova realidade, estou revolucionando a paisagem do planeta, e estou dizendo que cada um tem capacidade de fazer o seu caminho, né? Já que eu sou o caminho, a verdade para a vida. Então, eu estou mostrando para vocês uma possibilidade nova, né? E tanto é que o Jung vai dizer: Cristo é o homem interior ao qual se chega pelo caminho do autoconhecimento. Então, a benfeitora, ela é realmente pródiga, né, em vários momentos da série psicológica, onde ela vem reforçar justamente isso, a importância do autoconhecimento, do autodescobrimento, do processo lúcido de se olhar, de se perceber, de poder reconhecer e assumir esse compromisso de trazer para nós esse recurso, esses tesouros abençoados que Jesus nos brindou através do seu evangelho. E outra questão é que, assim, pobreza, riqueza, poder, e, enfim, tudo são provas, são situações às quais nós somos expostos. Não são boas ou ruins na sua essência. E, às vezes, a gente tem um pensamento mais infantil de categorizar, né, como boas e ruins, mas a questão é o que nós vamos fazer com isso que nos chega, como é que nós vamos experienciar isso que nos chega, porque todas essas situações que a vida nos traz, elas podem ser vividas com grande valor e totalmente dentro das leis de self, né? Agora, é uma infantilidade nossa categorizar isso bom, isso ruim, sem nos dar conta de que depende do que nós vamos fazer com aquilo, né? Que é um talento ali, né? E aí, como é que nós vamos usar? Então, isso eu também acho importante a gente frisar quando fala de posse, porque senão a gente fica muito causa e efeito para sair de nós, né? E colocar a culpa, entre aspas, na riqueza, ou no poder, ou na pobreza que nos visitou, porque era justamente o que a gente necessitava para se experienciar enquanto seres espirituais encarnados. Eu fiquei pensando em cima do que Joana nos coloca aqui no capítulo, né? Em cima disso, né? De sair dessa projeção externa, né, e trazer esse processo para dentro, né, onde ele é esse psicólogo, psicoterapeuta, que vem trazer essa revolução interna, né, essa noção de mundo interno e subjetividade, né? Então, eu fiquei pensando como é que é essa revolução do Cristo? De que maneira isso se dá em termos desse processo interno? Então, me parece que ele consegue, na postura dele, nos libertar da psique infantil, né? Sair dessa condição de sermos conduzidos para uma condição de sermos responsáveis, capazes e comprometidos pela nossa caminhada. Ele oferece, ele operacionalizou sobre os problemas dolorosos da vida, né? Então, Joana fala aqui que ele foi em relação aos sofredores, que ele mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento, né? Então, essa dedicação, né? Dando ferramentas, né? Sobre os problemas dolorosos da vida. Ele nos ajuda a criar um entendimento dos sintomas, ou seja, do sofrimento e das várias questões que se apresentam como condição própria de cada um, e por isso superável por nós mesmos. Ele traz uma nova racionalidade, uma razão que não é a razão do mundo, mas de uma ética, de uma lógica divina e de amor, né? E ele também nos revela, né, desperta essa capacidade que podemos ter de mudança e do nosso poder pessoal.
e, consequentemente, ele traz também uma nova perspectiva de vida para todos nós, né? E isso tudo, né, enquanto esse poder revolucionante e revolucionário dele, o reconhecimento do mundo interno e a proposta de uma conquista de si mesmo, de nós mesmos, né? Então, eu acho que, de uma certa maneira, tudo isso está lá na mensagem e na atitude do Cristo quando ele se apresenta como o perfil, né, daquilo que é mais está perto do que a gente pode entender do que seja Deus. E é muito interessante, né, até fazendo uma conexão tanto com o que o Joss está dizendo e a Guadalupe também falou da questão do poder e das posses em si, né, que ele vem colocar esse processo de transformação acima, né, que essas questões, elas não são condições sine qua non, que não precisam estar presentes para que o indivíduo realize esse processo. Eu não preciso ser rico para poder me conhecer, ou eu tenho que ser pobre para poder me conhecer. Não ficar restrito, né, preso a essa contingência. E ele vem colocar que todo esse processo horizontal da vida, né, a depender de onde nós fomos plantados ou nós reencarnamos, precisa ser utilizado como um meio, né, para que isso ocorra, né, para que esse processo ocorra. O que é bem diferente da lógica da época, né, onde os cargos, as personas, as posições, até dentro de instituições religiosas, garantiriam falaciosas transformações espirituais que não ocorriam, né? E como o Joss falou, ele vem trazer uma lógica que foge a essa razão do mundo, né? Essa lógica da persona, né? Essa lógica de determinados contextos superficiais, como a Guadalupe também trouxe, mostrando que o simples, que pela palavra, pela coragem de olhar para dentro, né, o indivíduo pode começar essa revolução e começar a se libertar da sua crença psicológica, no sentido sombrio que essa criança se apresenta. E é muito interessante porque ele passa a fazer isso através de perguntas, né? Ele fazia esse convite à criatura humana, a estratégia, inclusive, que os psicólogos hoje usam, né, no consultório como uma técnica extremamente refinada para tratar, né? Então ele fazia essa maiêutica, né, esse parto de ideias, ele ia através dessas perguntas e fazendo com que a criatura também mergulhasse para dentro de si através das imagens das parábolas, né? Então, e isso qualquer um podia fazer, né, desde que quisesse fazer, né? Eram os recursos, né? Era perguntar, era filosofar para dentro, né? Essa proposta interna de fazer perguntas com essa honestidade afetiva e mergulhar nessas imagens, né, que ele trazia nas parábolas, né? Porque quando alguém conta uma parábola, ou quando Jesus contava uma parábola, né, se você colocar, havia um homem que estava na estrada, cada um vai pensar em um homem diferente, vai pensar no homem do seu mundo interno, né, nas suas projeções, né, aquele que auxilia. Então, ele colocava a criatura humana para entrar em contato com os seus conteúdos internos de maneira muito simples, né, o que é extraordinário no processo dessa revolução interna da alma. E Joana, então, nos convida para a gente poder fazer essa revolução em nós, né? Ela diz, revoluciona-te. E, para isso, ela aponta, né, a necessidade de romper com o comodismo, com a autoflagelação, com a autopiedade, e compaixão, sobretudo, são questões que realmente impedem a nossa caminhada. Então, se Jesus que é o grande libertador da nossa alma, né, é o iniciador de nossa condição como espíritos capazes e livres, abrindo para nós os horizontes do homem interior e mostrando assim um caminho de conquista individual, onde todos estão, a partir dele, autorizados e conscientes que também podemos ser o Cristo, né? Então, nós temos que assumir essa confiança, né? Assumir para nós essa tarefa e realmente fazer esse esforço, como diz aqui Joana de Ângeles, de romper com essas amarras, poder se dar conta
né? E desmanchar qualquer movimento de comodismo, ou de autopiedade, ou desse passado que insiste em tomar lugar do presente, e focar realmente na meta, focar nos objetivos que nos movem, e sabendo que cada passo, à sua vez, e na medida que vamos avançando, vamos nos fortalecendo e conquistando esse caminho que é para todos, né? É um caminho que depende, então, como o próprio Daniel também colocou, a gente assumir, né? Se posicionar entre o querer e a vontade de assumir esse compromisso e fazer essa caminhada. O próprio exemplo dele nos mostra que não é fácil, que tem lutas, né, que tem um sofrimento que ensina, mas que a gente pode, e o exemplo dele, e aí Joana de Cusa também, que o Daniel trouxe, né, morrendo na cruz, né, e sabendo que o que estava morrendo ali era o corpo físico, e a gente daí tem essa mensagem de que vencer a matéria é vencer a si mesmo. Então, ele deu ali o testemunho e nos ensinou a carregar a nossa cruz dentro da nossa experiência e mostrou que o que os olhos do ego enxergam como fácil ou difícil são muito relativos quando a gente fala de realidade espiritual. E ele na cruz, né, também, entre tantas outras coisas, essa simbologia infinita, é esse exemplo do vencimento, de vencer a matéria como vencendo a nós mesmos e tendo fé, né, tendo fé de que o caminho ele é sempre de amor, ele é sempre de luz e ele é sempre para o nosso melhor, dentro da divindade do que ela quer para nós. E daí tem o desafio das posses, né? Que é o capítulo seguinte, que é uma das grandes questões que envolve o ser humano. Mas antes de entrar na questão do capítulo 14, eu queria trazer uma poesia do Tagore, né, que foi psicografado pelo Divaldo no livro Passos Livres, que, para mim, ele representa tudo isso que a benfeitora está trazendo enquanto esse caminho revolucionário que Jesus nos traz, né? E o nome do poema é Lugar de Amor. E diz o seguinte: em todo indivíduo existe um recanto imaculado, virgem, inexplorado, silencioso, profundo. Em toda criatura permanece o mundo, santo e ignorado, nunca dantes penetrado, aguardando, enriquecido de ternura. Há no abismo de toda alma um rochedo, um lugar, uma ilha, um paraíso, recanto de maravilha a ser descoberto. Em todo o coração se demora um espaço aberto para a aurora, um campo imenso a ser trabalhado, terra de Deus, lugar de sonho, reduto para o futuro. Em toda vida há um lugar para as vidas, como em toda alegria, para uma suave melancolia prenunciadora de aflição. Há, porém, um lugar em mim, na ilha dos meus sentimentos não desvelados, um abismo de espera, um oceano de alegria, um cosmo de fantasia, para brindar-te, meu Senhor. Vem, meu amado, Rei e Senhor, dominar a minha ansiedade, conduzir-me pela estrada da redenção, e toma desse estranho e solitário país, reinando nele, iluminando com a tua claridade celeste, para que feliz eu avance até o desfalecer das forças no teu serviço libertador. Vem, meu Rei, ao meu recanto, e faze de minha vida um hino de serviço, e por ti uma perene canção de amor. Uma poesia muito bonita, né, que de uma maneira reveste de beleza todo esse conteúdo que Joana nos traz aqui na sua obra. É linda mesmo. Linda. E como é que fica a questão das posses, né, que é
é uma das questões que mais mobiliza, né? E mais nos complica espiritualmente também, enquanto a dinâmica psicológica e espiritual em relação à nossa caminhada evolutiva. Eu vou começar trazendo aqui uma frase que eu gostei que ela falou, né, mais light, digamos assim, porque acho que é uma situação onde a gente pode se colocar se comprometer muito, mas ela fala assim: rico é aquele que doa e multiplica alegrias, bem-estar, a caridade. Então, isso eu acho muito, muito bonito e muito significativo, até para a gente ir aprendendo, introjetando, né, colocando lá na nossa razão do coração, esses valores, né, para a gente ir perdendo essa confusão que a gente ainda tem, do que é realmente valoroso para a nossa alma. Então, em relação à posse, que tem tanta coisa para falar, eu queria começar com esse lado bom. É interessante, né, Guadalupe, porque realmente ela começa colocando que o apego aos bens materiais é como uma jaula, né? É uma forma de aprisionamento, né? Então, quando tu diz que rico, né, da alta noção de riqueza, a riqueza realmente espiritual, né, dos valores que a gente vai conquistando e não dos bens materiais, ela inverte essa lógica do homem, aonde a felicidade, né, está projetado na riqueza material ou no apego às coisas materiais. E uma questão que eu acho que fica muito claro aqui no capítulo 14 é que não há como ser feliz com apego. Então, isso eu acho que é interessante, porque justamente a fantasia de felicidade está muito vinculado ao apego. E, na verdade, o apego, como o Joana nos coloca, é um elemento de aprisionamento, ou seja, o apego é, de uma certa forma, a causa do sofrimento e não da felicidade. Então, são duas coisas que nunca vão poder se unir, apego com felicidade. Então, é impossível ser feliz diante de um processo que nos move pelo apego, né? Então, de uma maneira, ela está nos alertando a nossa inconsciência e ilusão dessa estratégia que parece para nós segura e que nos garante gratificação e felicidade, mas que, na verdade, é um jogo, né? É um processo de boicote e de aprisionamento emocional. Ela apresenta, né, explicando a lógica energética, né, da saúde moral e da saúde física também, né? Ela vem dizer que amor, né, amar e só quem é consciente pode amar, né? E quem ama tem saúde, né? E reter, né, a posse, o apego é o oposto dessa proposta, né? Porque o indivíduo que ama, ele na realidade ele se torna um canal de um fluxo, né, no qual toda a natureza de Deus, as potências divinas fluem para aquele indivíduo e ele esparge isso às manchês, ao organismo social e às criaturas que estão ao seu redor. A lógica da posse, né, é adquirir, ter e buscar para ter surtos de uma falsa felicidade, e que é justamente o oposto disso, que isso vai gerar um estado emocional de perturbação, que é como já os trouxe, né, e de adoecimento, e traz uma lógica de um pagamento, né, porque se eu dou, se eu faço uma troca, né, nessa psicologia mais infantil, como se eu tivesse que receber algo em troca, e o amor é o oposto disso, porque à medida que o indivíduo ele distribui as suas potências, né, como Jesus o fez, o próprio estado de saúde moral e espiritual que se instala é o pagamento. O indivíduo não ter depressão, o indivíduo não adoecer, ele não ter crise de pânico, ele não adoecer fisicamente como foi Jesus, né, que não enfermou em nenhum momento, já é a verdadeira posse, a posse de si mesmo, a posse da alma. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela não condena a estrutura material que é necessária para a vida, né? Mas a forma como nós nos relacionamos com ela.
Até mesmo porque terão indivíduos que terão que lidar com esse desafio da posse, né? E até mesmo porque lidar e se relacionar com essa demanda horizontal da vida vai levar o indivíduo ao enriquecimento, né? Eu me recordo que eu assisti um documentário, né, rapidamente, de um indiano, né, de um homem que morava em Londres. Ele saiu de Londres, foi morar na Índia para comercializar couro. E logo quando ele chegou, isso muito tempo bem recuado, ele montou a sua estrutura para vender couro ali, e saiu um decreto indiano que proibia a comercialização de couro, principalmente o couro das vacas, né? Por ser considerado lá por eles de alguma forma animal sagrado, e ele foi à falência. A esposa abandonou, né? Voltou lá para o país da Europa, ele ficou sem nada, só com a máquina de costura e alguns pedaços de tecido. E a partir dali ele encontrou, né, nesse momento de transição, ele estava extremamente abatido, revoltado, ele caiu num estado de prostração, de depressão, nessa solidão. A esposa deixou, ele começou a encontrar, uma vizinha dele chamou ele para participar de sessões de meditação. Então, diante daquela perda, ele começou a fazer um mergulho interno e conheceu uma pessoa nesse curso de meditação que também virou um amigo dele, e eles voltaram a construir uma empresa, só que agora comercializando tecidos normais. Essa empresa prosperou extraordinariamente, só que diante do processo espiritual dele, ele não se via mais com a necessidade de ter tudo aquilo que ele tinha, embora ele houvesse tornado um bilionário, né, do ramo das vestimentas. Ele tinha um computador e um apartamento que ele tinha perto do trabalho, não tinha carro, não possuía nada. E ele pegava todos os lucros da empresa e ele mesmo, pessoalmente, entregava cheques desde o faxineiro até o CEO mais respeitado lá dentro, no sentido de cargos intelectualmente que exigiam mais. E o restante ele aplicava, né, no organismo social que ele estava em volta. Ele chegou para o orientador dele, né, se não me engano ele era um yogi, e falou: eu vou abandonar essa empresa, né, eu não tenho mais necessidade disso, né. E o guru dele, né, que orientava ele nos processos de meditação, falou para ele: não, você não vai largar porque você está beneficiando muita gente, né? Então você vai continuar no teu processo, né? Você vai administrar toda essa riqueza que tu construiu para ti, mas para beneficiar essas pessoas que estão em volta, que estão com essa necessidade desses bens materiais. Ele continuou a trajetória dele, né? Ele ficou conhecido, inclusive, como o monge que meditava pelado, que ele ia para alguns resorts, ele ficava nu durante meses meditando lá nesse espaço. É um documentário super interessante. Ele acabou ultrapassando essa lógica, né? E apesar, ele conseguia administrar e se relacionar com as posses com uma visão bem espiritual. E não necessariamente era espírita, mas com algo que ele conseguia dividir com grande habilidade dentro do organismo que ele estava inserido. Acho que reflete um pouco isso. É a questão, né, Daniel, de possuir sem ser possuído, né, pelos bens materiais. Então, acho interessante isso, porque ninguém nos prende, né, nas correntes da posse. Ninguém é obrigado a ficar preso nas posses, né? É nós que nos agarramos a elas, né? A culpa não é do outro, né, do mundo, nós que nos fascinamos. Parece que muito do nosso poder a gente transfere no material, como se o ego, né, a nossa identidade, fosse mimetizado, né, com o tamanho da nossa posse. Então, de uma certa maneira, a gente acaba confundindo emocionalmente e projetando nossas questões internas nesse mundo material como representação da nossa persona. Então, se eu tenho um carro, eu sou um carro importado, eu sou um cara importante. Se eu tenho posses, então eu sou uma pessoa de valor. Então, de uma certa maneira, a gente vai se confundindo e se perdendo de nós mesmos nessas correntes que nós mesmos nos amarramos, né? Então, a questão toda que a gente viu no teu exemplo é, de certa maneira, apenas deixar ir, né? Assim como a vida nos traz questões, ela nos leva, e a vida material também, né? As posses, de uma certa maneira, assim como elas estão nesse momento presente na nossa vida, como possibilidade de usar nossa criatividade, nossa sensibilidade, a nossa inteligência, e retirar daquilo algum processo de bem, de valor, de construção,
também, em algum momento, elas podem ir embora, né? Então, não é parte dessa dimensão transitória da vida. E agora, quando a gente se apega, né, nesse mundo das posses, através do apego, aí realmente começa um jogo de complicação e sofrimento para cada pessoa que acaba elegendo esse caminho, né, emocional. Joana, nesse capítulo, com essas frases dela, sábias, de intenso significado e curtas, ela fala, até vou pegar aqui para ler direitinho como ela falou, né? Favorecidos pela abundância, temem a carência e permanecem na carência afetiva. Né? Então, é muito ilustrativo dessa dinâmica que acaba ocorrendo conosco, nesse mundo que a gente se expõe. Né? Tu teme a carência e fica vazio de ti mesmo. Né? Fica carente, teme a carência daquilo que passa e não consegue te preencher dos valores que realmente fazem sentido para a alma e que iriam te integrando nessa individuação, né? Nesse procurar juntar as nossas partes e nos aproximarmos da verdade divina integrais, como um dia, né, chegaremos. O apego, né, segundo igual o Gelson está falando, que está trazendo, o Guadalupe também, vai contra a lógica, né, do movimento do cosmos, do universo, no sentido de que tudo é transitório. E o indivíduo se apega, né, nós nos apegamos a uma realidade não só por estarmos encarnados, né, e estarmos inseridos nesse mundo material, mas por toda a perenidade do processo de transformação. O próprio espírito André Luiz, ele coloca em uma de suas obras, né, que só Deus o cria para toda a eternidade. Né? A única coisa que é perene no universo é o que Deus cria. E ele coloca que os espíritos que estão próximos nessa consciência cósmica, a consciência divina, também criam, são co-criadores divinos do universo como um todo, de toda a vida, e eles cumprem a vontade de Deus, mas isso também geram astros que vão se cadaverizando e que não se perpetuam, porque só Deus o cria pela eternidade. Ou seja, a lógica do universo é a transitoriedade, é o movimento, é morrer e renascer. O apego é contra, né, a lógica do morrer e do renascer, do evoluir, do desenvolver. É necessário esse movimento energético para que a revolução, né, como foi dito no outro capítulo, ocorra, né? Então, eu posso, inclusive, ter apego a uma autoimagem, né? Estar apegado a um estado de alma. Esse apego também é real, não só a objetos externos. É interessante, porque a Joana vai trazer isso, né? Ela vai colocar aqui no capítulo que, verdadeiramente, né, o homem nada possui. Ela está sendo muito clara que a Joana, né, tem uma linguagem clara, objetiva, né, sem rodeios, né, libertadora também. E ela diz: o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. Né? Então, de certa maneira, se a gente tiver consciência disso, como o Benfeitor nos coloca, a gente vai entrar em uma harmonia, porque a gente sabe dessa transitoriedade, né? Desse mundo impermanente da matéria, que apenas nos serve para que nós possamos experimentar e gerar os valores da alma, o tesouro mais importante, que é o valor do espírito. E aí entra uma outra questão, que é aquilo que a Guadalupe coloca, né? Que é a questão do amor, né? Das relações, das trocas, que a Joana vai dizer isso também, que a vida é feita de intercâmbios, de trocas e permutas. Então, a lei do amor envolve cooperação, envolve relação. E Jung vai dizer: não há individuação sem relacionamento. Então, é da lei do universo que tudo está em relação. Tudo no universo é permuta, é troca, é intercâmbio, é relacionamento, né? Como diz a Joana aqui. Então, de certa maneira, nesse processo da vida, né? Quando tu abre o teu coração, como diz o Daniel, para a energia poder se movimentar,
Então a vida se expande, ela se enriquece, ela gera novas possibilidades, enquanto que na posse, movida pelo apego, tu está impedindo a vida, tu está limitando essa energia, né? Nessa fantasia, nesse medo, né? Tão bem colocado como o Guadalupe, compensatória, né? Eu tenho um vazio, eu tenho uma carência, então eu vou preencher, vou compensar essa carência emocional através das posses, através dos elementos que a vida me apresenta, mas não consigo compreender que, na verdade, essa compensação através da posse acaba me distanciando mais ainda da vida e vou perdendo essa conexão comigo mesmo e com essa dinâmica amorosa que realmente é que vai me garantir, né, a felicidade, a realização do meu ser. E também não é por acaso que ela, nesse capítulo também fala, acho que nesse da posse, inclusive, ama sem esperar resposta. Né? Também acho que a gente liga a outro tipo de posse e liga a nosso comportamento infantil. Né? Eu te amo se, ou eu faço isso se, então é isso, é entender que a gente tenha que se entregar, né, e amar sem esperar resposta, aprender a servir, aprender a ser, né? E é muito interessante, né? Porque a Guadalupe estava trazendo também essa questão, como o Joss também trouxe da compensação, né? Geralmente dessa nossa psicologia que nos marca, né? No estágio evolutivo que nos encontramos, muito infantil e que busca compensar, né? Através das projeções nesses tesouros, né, externos, essa falta, essa fragilidade, os nossos medos nessa aquisição e nessa retenção. E a Joana traz assim que renunciar aos tesouros da vida são um passo para renunciar a si mesmo. Ou seja, desinvestir o mundo da nossa libido, né, no sentido assim dessas posses, é se apropriar de si mesmo dentro dessa realidade. E isso é bem dentro da própria lógica da alma, né? Porque o self, ou o espírito, né? Ele renuncia a si mesmo. Ele vai para os bastidores e coloca o ego no palco. Ele se renuncia e dá um espaço para o ego, né? Ser um ator no palco da vida, né? A própria alma faz esse movimento, né? Então, entrar nessa proposta também dessa posse, dessa renúncia da posse, é também entrar dentro da lógica da alma, né? Dessa grandiosidade do espírito nesse sentido. E isso é uma libertação, por isso que ela vai dizer no final do capítulo, né? Somente é feliz quem é livre. Então, essa liberdade, né? Realmente não vai poder acontecer se a gente ficar nos iludindo, né? E transferindo esse jogo de apego em relação aos bens materiais, né? Então, e ela diz que essa felicidade, né, que se dá, né, e através da liberdade vem com a verdade, né? Essa verdade que é a realidade espiritual, da coisa a gente vai absorvendo e fazendo dela uma norma de conduta. Então, realmente, mais uma vez, né, é o caminho para se voltar para nós mesmos, né, e conquistar não o jogo ilusório daquilo que o mundo projeta como valor, né, nos bens materiais, no jogo de ilusão, ou nos afetos que acabam aprisionando também em nome desse apego, ou em nome do jogo de interesse político, econômico, ou de cargos. Então, a gente vai criando uma série de necessidades, né? Achando que ali está o caminho, mas longe desse processo de liberdade que a Boa-Vista nos coloca, a gente está apenas nos enjaulando, como ela coloca no início do capítulo. Então, a verdade que liberta, e essa liberdade, né, através dessa verdade espiritual, é romper realmente com essas amarras que nós trazemos através da forma como buscamos
as posses da nossa vida, né? Então, tomar consciência que a gente não possui nada e que tudo é uma dádiva divina que nos coloca em algum momento para a gente poder exercitar a nossa condição de ser e desvelar o nosso ser, né? E poder, de uma maneira, despertar, isso sim, aquilo que ninguém vai roubar de nós, a posse mais importante e que é a verdadeira posse, que é realmente o nosso tesouro interior, nossos valores espirituais, as nossas conquistas evolutivas. Ela coloca, né, sintetizando, né, tudo que foi colocado, ela diz que rico é aquele que doa, né? Rico é aquele que serve, né? Que a posse, né, a verdadeira posse é a posse da própria realidade psíquica, né? Quando o homem se apropria de si mesmo, da sua afetividade, do seu mundo íntimo, da sua realidade interna, as coisas externas são acessórios, né, que ele pode fazer uso para contribuir para o seu organismo social, mas a verdadeira posse, esse tesouro, esse reino, essa revolução, ela já foi conquistada e traz a verdadeira felicidade e a verdadeira consciência. Muito bem, então que possamos nos abrir em doação, né, para que esse fluxo amoroso da vida permeie, iluminando, renovando e trazendo a verdadeira liberdade com alegria e realização espiritual. Que vocês possam também, junto conosco, nos ajudar a pensar sistemas. Então, nós convidamos a todos que nos assistem a trazer suas questões, seus comentários, para que a gente possa, em cada 3 encontros, fazer um encontro de poder responder, poder refletir em cima do que o público está nos trazendo também em relação às suas questões. Desejamos, então, paz e luz no coração de todos e até o próximo encontro com os estudos da série psicológica de Joana de Ângeles.